Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula trata a respeito do livro Introdução às Ciências Sociais, da Julia O'Donnell e o Celso Castro. A gente vai pensar um pouco sobre modelos teóricos de análise de instituições sociais, culturais e políticas, que é um dos objetivos do nosso módulo e está presente lá no planejamento que a gente desenhou inicialmente para a disciplina. Então, a primeira reflexão que o texto traz para a gente é como é que o cientista social forja as ferramentas com que ele vai analisar de forma objetiva esses fenômenos sociais, culturais e políticos. Obviamente, isso passa por todo um debate que amadureceu nas ciências sociais em defesa de que as ciências sociais, por sua especificidade, não precisaria necessariamente reproduzir os métodos que ali no século XIX haviam sido considerados os mais eficientes para as ciências naturais. Então havia uma tendência inicial de que as ciências sociais reproduzissem esses instrumentais das ciências naturais, só que há uma diferença brutal, né, entre os objetos de estudo das ciências naturais e das ciências sociais. Especialmente porque nas ciências sociais a gente não consegue utilizar de um laboratório para fazer experimentos e analisar a vida social. Né? E até mesmo, na verdade, quando a gente faz esse tipo de experimento, que existem experimentos dessa natureza na área de ciências humanas, ciências sociais, a gente, na verdade, não está analisando a vida social, a gente está analisando o experimento. Então há uma diferença enorme entre analisar um experimento sobre o racismo, por exemplo, e analisar o racismo, por exemplo, que se vive por estudantes na universidade. As formas de abordar e compreender esses dois fenômenos, o experimento e o racismo que é sofrido pelos estudantes universitários, na verdade, eles condensam objetos de estudo fundamentalmente diferentes, porque envolve aquela dimensão mais situacional, digamos assim, né? Por meio do qual o racismo se manifesta e é percebido e analisado, por exemplo. Então, por essa característica da gente não conseguir, na verdade a gente acaba tendo como objeto os próprios significados, os próprios sentidos, os próprios relatos que as pessoas fazem sobre esses processos que a gente está analisando, enquanto fenômenos sociais, culturais e políticos, que são especialmente o objeto de estudo aí que a gente está destacando nessa parte da disciplina, nesse módulo da disciplina. Então, diferente das ciências naturais, segundo Alfred Schultz, que é um importante cientista social norte-americano, ele defendia que a sociologia, na verdade, deveria adotar uma postura mais de compreensão do que de uma explicação, né? Do que de uma postura mais de explicação sobre os fenômenos sociais, e que nessa compreensão a gente considerasse, inclusive, o ponto de vista das outras pessoas e também do próprio pesquisador sobre os fenômenos. Imagine só que a gente vai pesquisar aqui, pensar aqui, os testemunhos de Jeová, ou então os mormons, ou os borboletas azuis. E aí, quando a gente chegar lá e conversar com essas pessoas, com os mormons, com os testemunhos de Jeová, os borboletas azuis, os borboletas azuis, quem não sabe, são uma seita que é devota do Padre Cícero, né? Eu nem sei ainda como é que está em termos de comunidade, de representatividade, mas sei que historicamente essa comunidade existe, essa seita existe. Então, obviamente, quando a gente for se deparar com eles, essas coisas, essas religiosidades, essas instituições, essas seitas, elas já existiam, né? E essas pessoas têm opiniões e têm relatos sobre essas organizações. A gente não pode simplesmente definir sem dialogar com isso. E a própria definição e análise que a gente vem a fazer concorre e está ali em negociação com os sentidos e as histórias que essas pessoas contam sobre essas organizações. A mesma coisa também sobre a polícia ou sobre uma secretaria municipal, você vai fazer uma análise disso, você vai lidar com não só os significados que as pessoas atribuem a isso, mas os significados que você próprio, como
pesquisador e também como uma pessoa que vive, faz parte do seu objeto de estudo, percebe aquilo. Então, uma das minhas especificidades é essa particularidade de como é que o cientista social está inserido dentro do próprio objeto de estudo, diferente do experimento que acontece, por exemplo, nas ciências naturais, em que você pode reproduzir um choque ou uma queda de um objeto de acordo com os pressupostos da lei da gravidade, enfim. Você não pode reproduzir, tal qual acontece nas ciências naturais, um experimento nas ciências sociais. Segundo o Schultz ainda, né, nessa postura compreensiva que o cientista social adota, primeiro a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro que as pessoas, no cotidiano delas, elas utilizam uma série de interpretações e significados para tomarem as suas decisões, né? Vou até usar um exemplo que ele utiliza. Muitas vezes os moradores de certos bairros eles conseguem visualizar muito mais os mapas da cidade do que propriamente os cartógrafos, né? Isso é uma reflexão que ele traz muito oportuna nos seus artigos, o Alfred Schultz, justamente para evidenciar esse caráter de como na vida social as pessoas operacionalizam esses significados, essas racionalidades para resolverem os seus problemas cotidianos. Muitos de nós aqui sabemos os trajetos que a gente tem que fazer, ou as coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, para que a comida não queime, e nem por isso a gente é formado em gastronomia, né? Então, tudo esses significados que a gente dá, essas racionalidades, essa capacidade que a gente tem de interpretar, conhecer e agir em relação ao mundo, uma dessas dimensões aqui, a compreensão é até a compreensão, a atuação, a interpretação, a ação a partir desses esquemas de interpretação, eles são dados para o próprio cotidiano da experiência humana, não necessariamente dos sociólogos, ou dos antropólogos, ou dos cientistas políticos. E o segundo nível que ele traz é justamente quando a gente faz uma compreensão de um segundo grau, digamos assim, a compreensão sobre a compreensão. Não só a nossa compreensão como indivíduo cotidiano que está nessa sociedade, mas, sobretudo, de problematizar essas compreensões que esses indivíduos lançam sobre a sua vida cotidiana e que influenciam as suas ações e as suas relações. Então, não diferente das ciências naturais, as ciências sociais elas se usam de tipologias, de metodologias e estratégias de tipificação, categorização e classificação que nos permitem enxergar e se debruçar, como a gente vem discutindo na disciplina, sobre esses fenômenos sociais, conectando essas dimensões individuais com as dimensões coletivas, as estruturas sociais com as ações dos indivíduos e as ações e as estruturas sociais com as mudanças sociais também, ou os conflitos. Então a gente acaba utilizando dessas estratégias teórico-metodológicas, combinando sobretudo iniciativas teóricas e procedimentos metodológicos, empíricos, né, para produzir interpretações elaboradas sobre a realidade social, utilizando muitas vezes esse conhecimento do senso comum, né, para tentar, a partir desse substrato, gerar interpretações científicas sobre a vida social. E uma das coisas que o texto traz para evidenciar essa construção do pensamento, da reflexão das ciências sociais, é uma das coisas que um dos pioneiros, fundadores da sociologia trouxe naquele contexto do surgimento das ciências sociais, né? O George Simmel, que é considerado hoje um clássico, assim como o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, e o Simmel, também alemão, né, de origem alemã, ele desenvolveu uma coisa que ele chamava de sociologia formal, né, a sociologia das formas sociais. Os historiadores e os intérpretes do Simmel dizem que a inspiração dele era a geometria, né, a inspiração bem abstrata mesmo. Porque embora a gente não veja, por exemplo, as formas, os círculos, triângulos, de forma muito clara nos processos no nosso cotidiano, eles fazem parte dos esquemas que envolvem a elaboração de obras, né? Canteiros, praças, edifícios,
a geometria é muito utilizada para a elaboração desses planos que vão influenciando a construção dessas obras, né? Então, ainda que pareça um pouco longe esse exemplo, a comparação que a gente pode fazer com as ciências sociais é que a busca da sociologia, das ciências sociais, é encontrar essas formas sociais que estão ali nas engenharias das interações humanas, que estão ali implicitamente nas interações humanas. Então a inspiração era a geometria, no caso possível pensar essa sociologia formal, mas do ponto de vista da nossa compreensão, a gente vai ver que o que ele está chamando de formas sociais, na verdade a gente consegue visualizar de uma forma mais clara conforme a gente vai avançando aqui na aula e tratando das definições e dos exemplos. Então, a visão do Simmel sobre a vida social e sobre a sociedade é de que a sociedade não é um comportamento ou uma conduta de indivíduos isolados, nem é um todo fechado, externo, independente das consciências individuais. Na verdade, o que ele diz, que é a definição que ele acredita mais convincente da sociedade, é que a sociedade é um conjunto de interações, de indivíduos interagindo e se influenciando reciprocamente. Não só do ponto de vista positivo, construindo laços, construindo sociabilidades, mas também do ponto de vista negativo, né? Gerando conflitos e gerando processos de mudança. Então, as interações humanas não necessariamente significam que são interações positivas, construtivas. Às vezes as interações também são destrutivas, e é nessas dinâmicas entre essas integrações e essas desintegrações, entre esses laços sociais e esses conflitos, que se pode perceber isso que a gente chama de sociedade, né? São indivíduos interagindo a partir de seus interesses, a partir das suas circunstâncias históricas, a partir de toda a circunstância e o contexto, a conjuntura social em que eles estão inseridos. E, na verdade, a ênfase é totalmente nessa questão da interação, da vida social, da realidade social, como essa ininterrupta interação entre indivíduos nesses agenciamentos e interesses que eu pontuei. Então, como isso acaba sendo muito abrangente, se você for parar para pensar, fechar os olhos um pouco e lembrar da quantidade de interações que você teve hoje, via WhatsApp, com seu pai, com sua mãe, quando você foi resolver alguma coisa no supermercado, você vai ver a quantidade de interações que você teve ao longo do dia, você vai ver que é uma enormidade. Então acaba inviabilizando um estudo detalhado sobre essas interações sociais, ela acaba se inviabilizando. E aí é que entra essa questão das formas sociais. O que importa, segundo o Simmel, não são esses conteúdos das interações. Essas interações do ponto de vista da sua extensão e infinidade, né? Mas as formas como essas interações de alguma maneira se padronizam e são utilizadas como referências para conceber essas formas dos indivíduos interagirem e se relacionarem. A forma deles construírem alianças e construírem conflitos, alcançarem interesses comuns ou romperem os laços sociais, romperem esses pertencimentos, de manterem as coisas como elas sempre foram ou de mudar as coisas, renegando essa tradição. Então, a partir disso é que o Simmel está muito inquieto para entender essa sociedade, né? Como é impossível pensar esse contínuo de estímulos em que a gente é submetido como indivíduo na vida social, a gente precisa abstrair as formas de interação dos conteúdos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do que ele está definindo por conteúdo e o que ele está definindo por formas. Conteúdos seria, a grosso modo, essa infinidade que acompanha essas rotinas cotidianas de interação. Então a gente interage muito ao longo da vida da gente. Um dia da gente, se a gente for prestar atenção no funcionamento da vida social, a gente vai observar uma infinidade de interações, né? Esse próprio vídeo aqui é uma forma de interação que a gente está interagindo, ainda que de maneira indireta por meio desse vídeo, mas a gente está numa interação aqui
enquanto professor, enquanto estudante, enquanto instituição, etc. Então, o conteúdo. O Simmel diz que os indivíduos eles têm algumas características, né, que são, digamos assim, uma característica que não necessariamente é sociológica, mas que são inerentes aos seres humanos. Né? Ele diz que os indivíduos têm interesses, finalidades, têm as suas condições psíquicas, emocionais, os desejos, os medos, sentem fome. Aí ele coloca aqui exemplos, né? Por exemplo, eu estou com fome. Eu estou apaixonado. Não, eu preciso fazer alguma coisa, ter algum trabalho. Eu preciso me conectar de alguma forma com alguma religião para responder as minhas dúvidas sobre a minha existência. Ou tem alguma coisa que está acontecendo que está me afetando e eu estou com medo. Então, essas dimensões assim, muito intrínsecas do indivíduo, eles acabam sendo o motor para os indivíduos interagirem, né? Construírem relações. Então, vamos supor, se eu sinto amor por alguém, eu vou tentar construir algum tipo de relação, né? Seja um fica, seja um namoro, seja um casamento, seja uma união estável, seja um poliamor, seja lá o que for, hoje considerando essas diversas formas que a gente tem de se relacionar. Mas percebe, quando eu estou dando esses exemplos de namorar, de casar, de ter um fica, essas formas de interação, elas estão associadas a esses conteúdos. Não que a gente vai entrar no detalhe fulano namora com ciclano, e não é bem isso que ele está chamando de sociologia formal. Por exemplo, o casamento. Vamos pensar aqui o casamento do ponto de vista sociológico. Por que o casamento é uma instituição que o Estado se preocupa? Ele regulamenta, por exemplo, as uniões estáveis, os casamentos, e também regulamenta os divórcios, né? Como é o caso da nossa sociedade. Por que a gente contabiliza essas estatísticas de casamento e divórcio nos nossos anuários? Por que o poder público, o poder judiciário e as nossas constituições criminalizam, por exemplo, a poligamia? Então você começa a refletir sobre como é que a nossa sociedade cria padrões e formas das pessoas se relacionarem. A gente vai perceber o que é que na verdade o Simmel está chamando de dissociação. E perceba, quando a gente está fazendo esse movimento de descolar os conteúdos das formas sociais, a gente acaba voltando para aquele exercício da imaginação sociológica, em que a gente sai dos exemplos individuais, dos exemplos anedóticos, para pensar as conexões entre essas dimensões individuais com as dimensões históricas e as estruturas sociais. Então, o que ele está chamando de sociologia formal é essa busca de descolar essas experiências individuais a partir dessas formas sociais que, de alguma forma, evidenciam como é que a sociedade é possível. Então, esse é o X da questão. Então, todas essas formas de como é que a gente organiza a oferta de empregos, como é que a gente organiza as formas das pessoas se relacionarem, como é que a gente organiza as formas das pessoas terem uma religião, como é que a gente resolve algum conflito, por exemplo, chamando a polícia, enfim. Essas formas padronizadas que elas existem na sociedade para categorizar essa pluralidade de interações humanas, elas são objeto de estudo das ciências sociais. E é para isso que o Simmel está chamando a atenção. Então vocês vão ver todo o tempo que no texto ele está conectando, colocando em diálogo uma série de autores, mas que na verdade o esforço dele é utilizar essas categorias sociológicas, esse método sociológico, essas estratégias teórico-metodológicas das ciências sociais, para que a gente comece a enxergar a realidade de uma outra maneira, de uma maneira desnaturalizada, pensando esse processo que ele está chamando de construção da realidade social, ou construção social da realidade, que acredito que passe a mesma mensagem do ponto de vista da nossa impressão com o texto e do conteúdo que ele quer passar para a gente. Então, primeiro, a gente deve pensar que a realidade social ela não é uma coisa dada. É isso que a gente está vendo. Né? Todo esse exercício que a gente está vendo na disciplina, do exercício de desconstruir, de desnaturalizar essas categorias tidas como dadas, tidas como certas, tidas como naturais,
faz parte da ferramenta, da estratégia de reflexão das ciências sociais. Quando a gente está falando de realidade social, acontece a mesma coisa, a gente precisa fazer a mesma coisa, a gente tem que desnaturalizar e entender melhor como é que isso que a gente chama de realidade, de fato é um produto dessas nossas interações humanas na nossa vida cotidiana, e a partir disso, desse fluxo de interações, esse fluxo de tipificações, de institucionalizações, para utilizar essas referências que o Luckmann e o Peter Berg utilizam nesse livro deles, chamado A Construção Social da Realidade, que a gente passa a entender melhor esses mecanismos de produção social da realidade. Segundo esses dois autores, o Berger, está errado o nome aqui no slide, que é o Peter Berg, e o Max Luckmann, eles, nesse livro, eles dizem que para a gente inicialmente adentrar esse assunto, é interessante separar a realidade de conhecimento. Realidade definem como fenômenos que reconhecemos, que tem, de certa maneira, uma existência independente de nossa vontade, do nosso desejo, e o conhecimento, que é a confirmação que os fenômenos são reais, a verificação de que os fenômenos são reais e que possuem certas características. Então, sempre na nossa construção, não podemos considerar que a realidade é um dado em si mesmo, mas sempre pensando quais são as condições sociais para que isso seja aceito como realidade. Então, muito daquilo que a gente chama de realidade social envolve um conjunto de interações e de significados que são socialmente produzidos e compartilhados entre os indivíduos em uma determinada circunstância histórica, em uma determinada circunstância conjectural, num país, numa cidade, etc., num bairro, numa comunidade, etc, etc, etc. Eu trouxe aqui uma reflexão que para mim foi muito marcante na minha formação, que é uma das tradições do interacionismo simbólico, que é o teorema do William Thomas. O que é que esse teorema diz? Ficou muito famoso, ele diz o seguinte: o que as pessoas acreditam como real é real em suas consequências. Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo lá dos Testemunhos de Jeová, que a gente começou a aula, ou dos Borboletas Azuis. Para as Borboletas Azuis, o padre Cícero era o filho... Eu não lembro bem assim a crença deles. Eu vou falar então do Testemunho de Jeová, que eu de fato sei, porque eu convivo com algumas pessoas da minha família que são. Então, para o Testemunho de Jeová, é um pecado realizar a doação de sangue. Um pecado proibido pela Bíblia, né? É um tabu que a Bíblia não recomenda você doar nem você receber sangue, segundo a percepção do Testemunho de Jeová. Então, na medida em que os Testemunhos de Jeová se acidentem, ou que algum parente dele sobre a sua responsabilidade se acidente, numa situação em que o indivíduo precisa de uma transfusão, provavelmente ele vai se negar e ser o máximo de resistente possível a esse procedimento. Por quê? Porque desacreditam que aquilo é real em suas consequências, que aquilo é real, independente do que a ciência diz sobre a necessidade ou não da pessoa receber a transfusão para que ela sobreviva. Do ponto de vista do Testemunho de Jeová, aquela crença, aquele significado se impõe e influencia a tomada de decisão, influencia a ação que ele vai tomar diante daquele acidente. Então, esse exemplo, embora ele seja de conhecimento amplo, já teve um série de casos em relação a isso, ele só evidencia isso, que a gente precisa estar muito atento nas nossas observações de a importância da crença que as pessoas têm sobre a sua vida e como isso afeta as suas decisões, como é que as pessoas veem os problemas que elas têm, como é que as pessoas enxergam a solução desses problemas. Precisa ser fortemente considerado nessas perspectivas de vocês, futuramente como profissionais, que vão planejar e implementar soluções para esses problemas. Então, na sociedade a gente tem uma série de indivíduos e grupos de diferentes valores e significados que atribuem e que assumem esses significados e agem com base nesses significados, independente da nossa vontade. Poderia usar uma série de outros exemplos, mas eu acho que com isso a gente já consegue enxergar com mais clareza isso que a gente está chamando de construção social da realidade.
Primeiro, né, outro ponto aqui que os autores trazem. Para a gente compreender essas etapas da construção social da realidade, da constituição da realidade social, eles definem etapas, que são conceituações. Né? Mesmo aquele exemplo do Simmel de diferença entre forma e conteúdo, ou das categorias que agora o Berg e o Luckmann utilizam para nos explicar sobre a construção social da realidade, a gente deve entender que, do ponto de vista concreto da observação dos fenômenos, forma e conteúdo estão profundamente misturados. A construção social da realidade, a tipificação, as interações, as normas, os conflitos, os conflitos, os consensos, eles estão mutuamente ali imbrincados e interrelacionados. Só que a gente faz um exercício metodológico de construir essas categorias para dissecar esses processos, para adentrar esses processos, detalhá-los, para construir uma análise mais apurada. É como se fosse um processo de depuração mesmo dos fenômenos sociais. A gente utiliza essas categorias que aparentemente são abstratas, essa ideia de forma e conteúdo, ou na próxima parte dessa aula a gente vai adentrar a questão dos tipos ideais do Max Weber, e a gente utiliza esses construtos para apurar a nossa interpretação, a nossa compreensão da realidade. Então a mesma coisa que eles estão fazendo quando eles propõem essas etapas, né, para compreender a construção social da realidade. Eles dividem em 3 etapas, digamos assim. A primeira é a externalização, que envolve a capacidade dos indivíduos se intercomunicarem, ou seja, o pressuposto de que a sociedade ela se baseia em relações intersubjetivas entre os indivíduos devido à sua capacidade de comunicação e de compartilharem significados e de como esses significados influenciam as suas ações e as suas interações. Então, essa parte da externalização tem a ver com essa capacidade da gente comunicar, transmitir e aprender. Né? A segunda dimensão é a de objetivação, que é o modo como essas nossas crenças, os nossos valores, essas nossas orientações, elas se transformam de uma coisa que está na nossa cabeça numa coisa que as pessoas reconhecem como fatuais. Uma coisa que as pessoas reconhecem como objetiva. Né? Por exemplo, o exemplo que o texto traz é inclusive da moeda. Né? O que é que diz que uma moeda vale o dinheiro? Né? O que é que diz que uma moeda é um dinheiro? Na verdade é isso, é a conversão de um significado subjetivo para uma questão objetiva. Hoje a maior parte de nós mal pega em dinheiro, porque a gente usa aplicativos e contas de banco e ferramentas online para a gestão do dinheiro, cartão de crédito. Não se pega do dinheiro, mas o pacto subjetivo que envolve a moeda, ele se impõe de uma forma objetiva para além dessas crenças subjetivas, para além desses valores. Estou utilizando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa que assume esse caráter fatual. A partir do momento que as nossas crenças assumem um caráter fatual, e eu, por exemplo, não estou dando aula sem camisa para vocês, eu estou transformando uma crença subjetiva numa ação de educação. Estou pensando, sendo educado com vocês, vestindo uma camisa, e esperaria o mesmo também se a gente estivesse em papéis opostos. A gente acaba criando uma objetivação desses nossos significados e utilizando isso como referência para classificar, normalizar, dizer o que é certo e o que é errado, em dizer o que a gente pensar, o que a gente criar expectativas, né, sobre o que está acontecendo e assim por diante. Então é essa capacidade de tornar objetivo essas nossas crenças. E por fim, é a parte de interiorização, que é quando a gente, de alguma maneira, incorpora esses significados no nível das nossas consciências e atuamos nas nossas interações sociais. Aí tem aqui uma citação do texto que diz: nas ações cotidianas, apesar de agirmos conforme motivações próprias, subjetivas, estabelecemos interações feitas a partir de padrões comuns, cujos significados fazem parte de uma realidade compartilhada. Então, eu acho que ficou claro aí o que vem a ser essas etapas da construção social da realidade.
Um outro conceito que o Luckmann e o Berg trazem é o de tipificação. É que nesses processos de externalização, objetivação e internalização, a gente lida muito com duas coisas assim, que estão imbricadas, que é as formas de tipificação, por um lado, e a institucionalização e as instituições de um outro lado, que são processos conectados. Né? O que são essas tipificações? Segundo os autores, as tipificações são padrões construídos sobre as experiências e acontecimentos, né, dos indivíduos, na vida dos indivíduos, que são utilizados como referência para dizer o que é certo, o que é errado, ou para criar expectativas. Por exemplo, eu estou com a barba por fazer. Então aí talvez vocês já pensem, poxa, o Wendel está com a barba por fazer por quê? Sempre ele está de barba feita. Então a gente vai criando essa padronização de que o professor tem que estar de camisa, o professor tem que ter uma biblioteca, né? O professor tem que gravar a aula. Então a gente vai criando tipificações que a princípio elas estão ligadas a casos muito particulares, mas que com o passar do tempo eles meio que se normalizam. E aí não é só o Wendel que tem uma biblioteca, não é só o Wendel que grava a aula, não é só o Wendel que usa camisa para dar aula. A gente se apoia nessas tipificações, nessas padronizações, para inclusive elaborarmos as nossas avaliações morais sobre as pessoas, sobre políticas públicas, sobre ações, sobre governos municipais. Agora, por exemplo, nessas eleições, eu imagino que as pessoas estão usando uma série de padronizações para dizer, o fulano é corrupto. Não, o fulano é corrupto, mas ele construiu pela cidade. O outro fulano é de direita, o fulano lá é de esquerda, o cara lá só está querendo roubar, né, de esquerda nem de direita. Né? O cara tem um projeto interessante para a cidade. Então a gente vai utilizando isso para as nossas tomadas de decisão. E inclusive para a avaliação que a gente faz sobre agentes públicos. Eu não vou chamar a polícia porque a polícia não resolve. Eu não vou votar porque vou votar nulo porque a gente vota em todos os candidatos e sempre é a mesma coisa. Então a gente sempre utiliza isso nas nossas tomadas, esses processos de padronização, nas nossas decisões. Do mesmo jeito também esses atores, os policiais, os políticos, os agentes públicos, os professores, eles também criam esse tipo de padronização sobre os alunos. Eu não vou me esforçar tanto para dar aula porque os alunos não estudam. Não é o caso de vocês, que vocês são super estudiosos, né? Me empolguei aí com a última atividade que a gente teve. Então, a gente vai construindo isso, essas tipificações. Essas tipificações, de alguma maneira, elas se descolam dessas experiências e elas acabam se tornando anônimas, né? Acabam se tornando gerais. A gente acaba criando representações sobre o Juazeiro, sobre o Crato, sobre os alunos de universidade privada e os alunos de universidade pública, os alunos de escola privada e os alunos de escola pública, sobre homens e mulheres, enfim, por aí vai. E aí, colado a esse processo de tipificação, tal de institucionalização. Então, quase tudo que a gente faz, enquanto ser humano, está sujeito a se tornar um hábito. Por exemplo, por que a gente cria hábitos? A gente cria hábitos para tornar o mínimo dispendioso possível o esforço para realizar uma ação. Por exemplo, se todo dia eu for refletir como é que eu vou tomar meu café da manhã, como é que eu vou dar aula, como é que eu vou participar das minhas reuniões, como é que eu vou fazer meus artigos, fazer meu trabalho, se eu não tenho uma rotina para aquilo, eu vou gastar muito mais energia. Agora, se eu digo assim, no café da manhã eu vou sempre tomar café com pão e manteiga. Então eu criei uma rotina ali, sempre que eu me acordar eu vou tomar banho e vou escovar os dentes. Então aquilo já fica se automatiza. Quando eu vou para a universidade, eu vou pela Avenida Humberto Bezerra, depois eu pego a Castelo Branco, depois eu pego a rua tal e chego na UFCA onde eu trabalho. Então esses esquemas, quando eles se tornam hábitos, eles se tornam atalhos para a gente vai, mergulha neles e acaba lidando com eles de uma forma mais ou menos inconsciente. A gente não se preocupa mais com aquilo. Então esse é um dos papéis da formação dos hábitos.
E o que acontece, né? Quando a gente se baseia ou baseia a nossa formação em hábitos e a gente se descola um pouco dessa experiência do Wendel e vai pensar, por exemplo, a construção dos processos sociais mais amplos, vamos supor, por que a gente coloca os filhos na escola quando eles atingem uma certa idade? Por que quando a gente termina o ensino médio a gente quer fazer a universidade? Ou arrumar um emprego? Então, esses processos, por que quando de 2 em 2 anos a gente faz eleições para eleger representantes? Então, esses processos que envolvem hábitos regulares e institucionais, ou porque quando o vizinho da gente está fazendo raiva, vai chamar a polícia. Cada um desses exemplos que eu estou dando envolvem hábitos que, na verdade, estão relacionados a processos de institucionalização. E, de alguma maneira, esses processos de institucionalização, eles envolvem um certo caráter coercitivo. Porque, por exemplo, se eu não acordo, não tomo café da manhã na hora certa e não participo de uma reunião, eu posso receber um processo administrativo. E aí, se eu não me alimento, eu posso ficar fraco, adoecer e bater as botas. Que é também um caráter coercitivo, né? Se você não agir, você vai ser punido em relação a isso. Se você não tomar essas ações, você vai sofrer as consequências. Então, ele traz aqui algumas características dessa institucionalização. Primeiro é que elas são acessíveis, esses processos de institucionalização e de instituição, né? Elas acabam se tornando acessíveis a grande parte dos membros dos grupos sociais, e elas envolvem a tipificação de atores e de ações, e não apenas, né? E a terceira é que elas implicam uma historicidade, ou seja, em determinado tempo eles têm uma anterioridade e envolvem o conhecimento compartilhado pelos membros. Então, ou seja, manifestam aquela característica que eles são independentes dos nossos desejos, das nossas vontades individuais. E isso traz uma série de dados muito interessantes quando a gente fala desse processo, que é assim, essas instituições elas se tornam tão mais fortes quanto mais pessoas elas conseguem abarcar. Então, quanto mais gente está envolvido nesses processos de categorização, de aprendizado desses padrões de conduta, nessas rotinas que envolvem o nosso cotidiano e também as expectativas legais, as expectativas sociais para ser homem, ser mulher, ser heterossexual, ser homossexual, etc. Todas essas expectativas, esses valores, essas padronizações, eles acabam se tornando mais fortes conforme eles abrangem mais pessoas. E aí, esses valores, essas referências, essas instituições, elas acabam atuando sobre diversas gerações. Então, a minha mãe frequentou a escola, eu também frequentei a escola. Minha avó já não frequentou. Então, isso envolve um processo de mudança social. Mas você tem pessoas de certos estratos sociais que estão na terceira ou quarta geração de médicos na família. Por quê? Porque existe uma expectativa, uma padronização para aquela família, para aquele sobrenome, para aquela história, para aquela profissão, aquela identificação daquela família com aquela profissão. O patrimônio, enfim. O que a gente está chamando de institucionalização? Não é necessariamente uma instituição, como a política ou a religião. Poderia citar, por exemplo, né, que na minha família minha avó é católica, minha mãe é católica, minha companheira é católica. Então, as pessoas compartilham essa, digamos assim, essa característica, e ela se torna mais suscetível de reprodução com base em quanto mais gente acaba também sendo batizado, por conta dessa própria lógica da reprodução dessas instituições. Então, questões como a escola, a universidade, a própria polícia, o partido político, de alguma maneira eles envolvem essas soluções padronizadas que a gente tem para resolver algumas necessidades que a gente tem nas nossas interações. Ensinar a ler e escrever, a utilizar de raciocínio lógico, de matemática,
administrar os nossos conflitos e resolver os nossos conflitos. Resolver os nossos conflitos. Então a gente criou uma forma padronizada para resolver os nossos conflitos, que é a polícia e a justiça, que são instituições, né? Para representar os interesses dentro da gama de diversidade de interesses políticos, econômicos, a gente criou um sistema democrático em que a gente faz eleições e as pessoas elegem candidatos vinculados a partidos políticos. Para responder às nossas inquietações sobre quem somos, o que acontece quando a gente morre, a gente criou também uma solução padronizada, que são as igrejas, as religiões, etc. Então, esse processo de institucionalização envolve essa solução padronizada que, de uma certa maneira, ela tem essa característica da anterioridade, tem uma relação com essa característica da coerção, certo? E envolve e está diretamente relacionada com essas padronizações, esses processos de padronização que são compartilhadas pela sociedade, né? Pelos membros, pelos indivíduos na sociedade. E aqui, caminhando aqui para o fim dessa aula, especificamente, dessa parte da aula, né? A outra parte eu vou postar possivelmente na quarta-feira, é que, apesar dessa anterioridade, que por vezes provoca uma certa sensação de naturalidade ou de externalidade, exterioridade dessas instituições, essas instituições e esses processos de institucionalização, eles são parte do mundo social e são resultado das nossas interações, das interações humanas. Então, uma coisa que a gente sempre tem que fazer na imaginação sociológica, na construção de reflexão nas ciências sociais, é nunca pensar separadamente as estruturas sociais da consciência individual. Sempre pensar as relações que são construídas entre essas duas dimensões, porque só assim a gente consegue, de fato, lançar uma compreensão mais apurada sobre os fenômenos sociais e políticos. E fica aqui um paradoxo, né? Como é que os seres humanos são capazes de produzir um mundo, ou essas instituições, experimentando isso como uma coisa diferente de um produto humano com o passar do tempo? Perceba, né? Muitas das coisas que a gente naturaliza é justamente porque a gente não reconhece essas organizações, essas empresas, a polícia, essas instituições, a religião, o Estado, etc, 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 como uma construção humana. A gente acaba naturalizando isso como um processo quase que natural. Então isso acaba sendo um paradoxo. Vejo que interessante. Então, na próxima parte da aula a gente continua refletindo sobre a contribuição do Max Weber, sobre os tipos ideais, o conceito de ação social, dominação e também sobre o conceito de homem cordial. Até mais.